Bom, então vamos lá, pessoal. Correção dos exercícios da lista 9. Vamos lá então. O primeiro exercício é um triângulo retângulo possui a base de 9 centímetros, sabendo que sua área é 54 centímetros quadrados, determine. Ele quer a medida da altura, o seno, cosseno, tangente de alfa, seno, cosseno, tangente de beta, valor do ângulo alfa, valor do ângulo beta, certo? Bom, pessoal, vocês veem aí que a gente só tem uma informação. Para a gente poder calcular, nós temos que ter no mínimo duas, não é? Então vamos ter que achar essa medida dessa altura aqui. Se a gente já tem a base e já tem a área, não dá para usar a fórmula da área. A área é igual a base vezes altura dividido por 2. Ora, se nós já temos a área que é 54 centímetros quadrados e temos a base que é 9, nós vamos substituir aqui 9 vezes h dividido por 2. Fazendo a multiplicação em cruz, nós temos 9 vezes h vezes 1, 54 vezes 2. Então nós teremos aqui, então, 9h, né, igual a 108. O 9 passa para o outro lado dividindo, né? Então nós teremos aqui 108 dividido por 9, certo? Fazendo esse cálculo, temos a altura igual a 12 centímetros. Vamos colocar agora lá no nosso triângulo que nós temos aqui 12 centímetros, certo? Aí para facilitar mais ainda, pessoal, que eu tenho certeza que eu vou utilizar, então já é melhor eu calcular a hipotenusa. Usando o quê? Teorema de Pitágoras. A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Não sabemos o a, o b é 9 e o c é 12. Então aqui a ao quadrado vai ser 81 mais 144. Somando dá 225. O expoente passa do outro lado como raiz, né? A igual a raiz quadrada de 225, né? Raiz quadrada de 225, né? É 15. Então achamos aí a hipotenusa. Vamos colocar lá, 15 centímetros. Agora a gente pode trabalhar tranquilamente aí com seno, cosseno. Nós já temos cateto oposto, cateto adjacente, hipotenusa, certo? Então vamos lá. Seno de alfa. O seno de alfa, ele vai ser o quê? O cateto oposto ao alfa, que no caso aqui é o 12 centímetros, nossa hipotenusa que é 15. Então o seno de alfa será 12 dividido por 15, certo? Fazendo essa conta, teremos seno de alfa valendo 0,8. Joia! Achamos aqui o seno. Vamos para o cosseno agora. O cosseno agora é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, certo? O cateto adjacente do alfa é o 9, a hipotenusa 15. Então aí 9 dividido por 15, nós temos cosseno igual a 0,6. Tangente de alfa, então, que seria aí o cateto oposto sobre o cateto adjacente, seria 12 dividido por 9. Então nós temos aí a tangente valendo uma dízima periódica, 1,333, beleza? Partindo daí, então, vamos para os próximos passos aqui, que é o seno de beta. Lembra da regrinha? Eu tenho lá, seno de beta é igual ao cosseno de alfa. Então nem preciso calcular aqui, ó. Pega o cosseno de alfa e coloca aqui. Achamos o seno. Da mesma forma que aquela outra regrinha nossa lá, dizia que o cosseno de beta é igual ao seno de alfa. Então, o cosseno é igual ao seno, não é? Então a gente pega aqui o 0,8 e já coloca lá, nem precisa calcular. A tangente não vai ter jeito, vamos ter que calcular mesmo. Tangente de beta, cateto oposto 9, adjacente 12. 9 sobre 12, nós teremos então 0,75 o valor da tangente, beleza? Agora, olha bem, pessoal, vamos pegar como, por exemplo, aqui o seno, certo? Vamos lá olhar na nossa tabela trigonométrica aqui, ó. Tabela trigonométrica, vamos procurar um seno próximo de 0,8, né? Nós temos aqui o 0,79 e temos aqui o 0,8 já. Posso pegar esse 0,8 aqui, professor? Olha, né? Poder até pode, mas se você for ver bem na verdade, ó, 0,79 tá mais próximo de 0,8, porque 0,8090 já passou, não é? Então nós vamos pegar aqui o 53, né? Um valor aproximado. Então nós podemos colocar lá, então, vamos colocar alfa igual, aproximadamente igual a 53 centímetros, certo? Aí eu já tenho aqui o valor de alfa, tem aquela regrinha que alfa mais beta é igual a 90.
Simples, é só eu pegar o beta igual a 90 menos 53. Vou ter que o beta vale então aproximadamente 37 graus. Certo, pessoal? Exercício número 2. Em um triângulo retângulo, determine as medidas dos ângulos agudos e da hipotenusa, sabendo que um dos catetos mede 3 cm e o outro mede raiz de 3 cm. Então, vamos analisar isso aí, pessoal. Primeiro de tudo, dá pra gente calcular a hipotenusa aí, né? Pra gente poder utilizar. Ele tá pedindo aí o valor da hipotenusa também. Então, vamos lá. Pitágoras, né? A ao quadrado igual a raiz de 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Isso aqui vai eliminar a raiz com o expoente. Nós teremos a ao quadrado igual a 3 mais 3 ao quadrado, que é 9. Somando isso aqui, teremos 12, né? Passa para o outro lado como raiz. A igual a raiz quadrada de 12. Fatorando 12 por 2, 6. Por 2, 3. E por 3, 1. Olha, pessoal, acho que isso aqui já está bem claro para vocês, né? O que tiver impar aqui, ó, que tiver ao quadrado, vai sair da raiz. E o que tiver um só, vai ficar dentro da raiz. Então, esse 2 sai da raiz e fica o 3. Vai dar, então, 2 raiz de 3, certo? Beleza. Agora, olha só, pessoal. Se a gente analisar aqui, ó, a tangente de beta. A tangente de beta, né? A tangente de beta não seria cateto oposto sobre o cateto adjacente? Então, nós já temos aqui, ó, se a gente usar isso aqui, olha só a esperteza que nós vamos fazer aqui. Nós temos que tangente de beta é raiz de 3 sobre 3. A gente tem que trabalhar com esses números, né? Então, se a gente colocar aqui, ó, tangente de beta é igual a raiz de 3 sobre 3, a gente consegue adivinhar qual que é o beta. Como, professor? Olha, a gente vai olhar na nossa tabelinha de ângulos notáveis, né? Onde tem o raiz de 3 sobre 3? Raiz de 3 é sobre 3, 1, raiz de 3. Lembra da musiquinha? Então aqui, ó. Raiz de 3 sobre 3 é a tangente de 30 graus. Então eu posso dizer que se a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3, e se beta também é raiz de 3 sobre 3, logo beta igual a 30 graus. Adivinhamos aí, só olhando na tabela de ângulos notáveis, certo? Agora, A mais beta igual a 90, né? A alfa igual a 90 menos 30 e o alfa é 60 graus aí, ó. Achamos os dois ângulos aí, certo? Próximo exercício. No triângulo retângulo da figura abaixo, determine as medidas de B e C indicadas usando a tabela trigonométrica. Bom, ele já deu a dica aí pra gente, pessoal. Temos que usar a tabela trigonométrica. Então ele quer a medida do B e do C. O B tá aqui, ó, certo? E aqui nós temos o ângulo. Podemos usar, por exemplo, o seno mesmo, ó, cateto oposto. O B é o cateto oposto. Então, seno de 65 graus vai ser o cateto oposto B sobre hipotenusa 9. Agora, o que a gente vai fazer? Tabela trigonométrica e vamos olhar o ângulo de 65 graus. 65 graus temos aqui, ó, o ângulo 0,9063. Então a gente coloca aqui, ó, 0,9063 é igual a B sobre 9. Agora é só multiplicar e cruz. B vezes 1 é igual a 0,9063 vezes 9. E o B, então, portanto, vale 8,16. Beleza? Aí ele quer o B e o C. A gente pode fazer de duas formas, pessoal. A gente pode pegar aqui o C, que é o cateto adjacente. A gente pode fazer o cálculo através do cosseno de 65. Ou a gente pode simplesmente aplicar Pitágoras. Então aqui nós teremos 9 ao quadrado, que é igual a 8,16 ao quadrado, mais C ao quadrado. 81 igual a 66,6 mais C ao quadrado. 81 menos 66,6 igual a C ao quadrado, e C ao quadrado igual a 14,4, né? Essa conta aqui. Aí C igual a raiz de 14,4. Aí, pessoal, vocês vão me perguntar, e agora, professor? Como a gente vai achar essa raiz aí?
vai ter que fatorar. Olha, tem uma jogada muito legal aqui, ó. Você pode escrever isso como 144 sobre 10, que é a maneira de escrever um decimal em fração, não é? E ainda tendo essa fórmula aqui, você pode fazer isso, ó. Raiz de 144 sobre raiz de 10. Agora, nós já não sabemos que a raiz de 144 é 12. Então já podemos substituir lá. C igual a 12 sobre raiz de 10. Raiz de 10 não tem jeito. Se você for faturar, ela vai dar 10 por 2, né? Dá 5, 5 por 5 dá 1. Então vai dar 2 e 5. Não adianta, né? Então, o certo é a gente achar a raiz de 10 aí, né? Que é 3,16. Dividir 12 por 3,16, chegando a 3,8. Então nós achamos aqui o B e achamos também o C que o exercício está pedindo, certo? Vamos lá, nosso famoso exercíciozinho da escada, mas agora é diferente, ó. Uma escada que mede 6 metros está apoiada em uma parede. Sabendo que ela forma com o solo um ângulo alfa e que cosseno de alfa é raiz de 5 sobre 3, a distância do seu ponto de apoio no solo até a parede em metros é... Então vamos fazer o desenho. Temos o solo, temos aqui a parede, temos a escadinha, certo? Aqui a escada mede 6 metros, temos o ângulo alfa aqui que ela faz com o chão, um ângulo de alfa, né? E quer saber aqui a distância da parede até o ponto de apoio, que é o C. Então nós temos aqui, ó, cosseno de alfa igual a raiz de 5 sobre 3. Vamos usar essa informação aqui. Então vamos montar o cosseno aqui para a gente poder já substituir com esse dado que a gente tem. E o cosseno seria desse ângulo reto aí, né? Cosseno seria cosseno de alfa, o cateto adjacente sobre a hipotenusa, C sobre 6. Agora tá lá, cosseno de alfa igual a C sobre 6. A gente pode substituir o cosseno de alfa, que a gente já tem o valor dele lá em cima, né? Então, raiz de 5 sobre 3 igual a C sobre 6. Multiplicando em cruz, então, nós temos 3 vezes C igual a 6 vezes raiz quadrada de 5. Então, nós teremos aqui C igual a 6 raiz quadrada de 5 dividido por 3. Que no final das contas vai dar 2 raiz de 5. Certo? Posso pegar a raiz de 5 que vale 2,23. Multiplicar aqui eu tenho 4,47 centímetros. Achamos aí então que o exercício está pedindo. Vamos para o exercício 5. Determine os ângulos agudos de um triângulo retângulo de catetos que medem raiz quadrada de 3 centímetros e 1 centímetro. Então ele quer os ângulos agudos. Vamos colocar aqui um alfa aqui então, para a gente poder começar a calcular. Certo? Então vamos lá, pessoal. Olha só, se a gente usar o valor de raiz de 3, a gente tem alguma coisa lá na tabela trigonométrica, não tem? Então a gente pode colocar aqui, ó, tangente, por exemplo, né? Tangente que seria o cateto oposto sobre o cateto adjacente, que daria raiz de 3 sobre 1. Portanto, tangente vai ser igual a raiz de 3. Vamos olhar na nossa tabelinha de ângulos notáveis, né? O que tem raiz de 3 aqui, ó? Tangente de 60. Então nós temos tangente de 60. Se tangente de 60 graus é igual a raiz de 3, e a tangente de alfa também é raiz de 3, logo alfa igual a 60 graus. Aí, aqui é muito fácil, né? Achamos isso aqui, vamos para o alfa mais beta. Alfa mais beta igual a 90 graus. Se a gente pegar o beta, tirar 60, beta vai ser igual a 30 graus. Então nós achamos o ângulo alfa e o ângulo beta, beleza? Agora vamos para o exercício 6. No exercício 6, ele está pedindo para que você determine os ângulos A e B, sabendo que a soma deles resulta em 90 graus. Da mesma forma também, né, pessoal? Bem simples. A gente vai primeiro aqui utilizar o que? Nós podemos utilizar aqui para o ângulo A a tangente. Por que a tangente, professor? Porque nós temos aqui, ó, o cateto oposto e também temos o cateto adjacente, não é? O que nós podemos fazer então? Tangente. Tangente é o cateto oposto, que seria 10, sobre o cateto adjacente, que seria 5, certo? Fazendo esse cálculo, nós temos que a tangente de alfa igual a 2.
Aí beleza, o que a gente faz agora? Vamos ver a nossa tabelinha lá para ver se a gente acha um valor aproximado para o A. Então, olhando na tabela trigonométrica, nós temos aqui, ó, vamos procurar alguma coisa próxima a 2, né? Vamos procurar aqui se a gente acha alguma tangente próxima de 2. Então, se você olhar aqui, ó, o ângulo de 63 é o que mais se aproxima de 2, ó. Porque o de 64 já ultrapassa, né? Dá 2,0503. Então a gente pode usar aqui esse dado, o A aqui no caso, é aproximadamente igual a 63 graus. Já sabendo então o valor de a gente tem que A mais B resulta em 90. O próprio exercício já disse. Então A mais B igual a 90, B igual a 90 menos 63. O nosso B então será aproximadamente igual aí a 27, certo? 27 graus. Achamos aí o A e o B que o exercício pediu. Bom, exercício número 7, pessoal. Diz o seguinte: um retângulo ABCD, vamos colocar aqui então um retângulo ABCD com 12 centímetros de comprimento, 12 centímetros de comprimento, né? Dividido em duas partes por sua diagonal AC. Então tá aqui, ó, AC, né? Aqui dividiu em duas partes, né? Conforme mostra a figura a seguir. Sabendo que o ângulo CAB mede 30 centímetros, qual o comprimento da diagonal? Então o ângulo CAB, então é esse ângulo aqui, ó, né? Ele mede 30 centímetros. Vamos achar o valor da hipotenusa desse triângulo retângulo aqui, certo? Então vamos lá. Cosseno de 30, que é os dados que nós temos, pessoal. Nós temos que trabalhar sempre com os dados que nós temos, ó. Nós temos um cateto adjacente e temos uma hipotenusa. Só pode ser o cosseno, então. Cosseno de 30 vai ser cateto adjacente sobre a hipotenusa A, certo? E o cosseno de 30, professor? Quando que é? Temos a tabelinha dos ângulos notáveis para isso, né? Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Então vamos colocar. Raiz de 3 sobre 2 é igual ao 12 por A, certo? Aqui a gente, no caso, vai fazer a multiplicação em cruz. Raiz quadrada de 3 vezes A é igual a 2 vezes 12. Então nós temos raiz quadrada de 3 vezes A igual a 24. Raiz quadrada de 3 passa dividindo, 24 dividido por raiz quadrada de 3. Nós temos aqui duas maneiras, ou a gente coloca vezes raiz de 3 sobre raiz de 3 para eliminar a raiz, ou simplesmente podemos pegar aqui o 24 e dividir pelo valor da raiz de 3, né? Que vai dar 13,8 centímetros. Achamos aí a diagonal do retângulo, beleza? Último exercício, pessoal, é parecido com o primeiro, né? O triângulo retângulo possui a base de 15 centímetros e a altura de 20 centímetros. Aqui ele não deu a área, ele deu já logo a base e a altura, né? Calcule o valor da hipotenusa, seno, cosseno, tangente de alfa, seno, cosseno, tangente de beta, valor do ângulo alfa e valor do ângulo beta. Então vamos lá. Valor da hipotenusa primeiro. Com Pitágoras, A ao quadrado aí vai ser igual a 15 ao quadrado mais 20 ao quadrado. Vai dar A ao quadrado igual a 225 mais 400, A ao quadrado igual a 625. Passo o expoente como raiz agora. A igual a raiz quadrada de 625, que é 25. Então achamos a hipotenusa já, põe lá, 25 centímetros. Vamos agora para o seno. Seno de alfa vai ser cateto oposto. Cadê o alfa? Aqui, ó, alfa, cateto oposto sobre hipotenusa. Então, 20 sobre 25. Fazendo essa conta, seno igual a 0,8. O cosseno, pessoal. Cosseno de alfa vai ser o cateto adjacente, né, ao alfa, que é o 15, sobre hipotenusa 25. 15 sobre 25 vai dar cosseno igual a 0,6. A tangente do alfa, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então a tangente vai ser 20 sobre 15. Tangente vai dar 1,333, uma dízima periódica.
Olha só, professor, tô achando esse exercício meio estranho. Tá dando os mesmos resultados do primeiro? Olha só que interessante. Vamos lá então. Aplicando nossas regrinhas. Seno de beta igual a cosseno de alfa igual a 0,6. Achamos aí o seno, sem precisar fazer conta. Cosseno de beta igual a seno de alfa, 0,8. A tangente de beta, cateto oposto sobre adjacente, 15 sobre 20. Tangente 0,75. Olha, os mesmos resultados do primeiro exercício, mas com dados diferentes. Como isso, pessoal? Como isso aí? Né? Bom, vamos ver aqui então se o ângulo vai dar igual também. Vamos pegar aqui para calcular o ângulo. Como que nós podemos calcular o ângulo? Olhando aqui na tabela trigonométrica, né? Nós temos 0,8, a mesma coisa. Vamos lá na tabela trigonométrica, procurar por um seno de 0,8. Aqui, ó. Vamos achar aqui o danadinho aqui, ó. 53 graus, né? Que seria o mais aproximado de 0,8. Aí nós vamos colocar lá alfa igual a aproximadamente 53. Certo? E aí, alfa mais beta igual a 90. Beta igual a 90 menos 53. Beta é aproximadamente 37 graus. Os mesmos ângulos do exercício número 1. Por que que isso acontece? Porque, pessoal, tem uma mágica aí, né? Um triângulo 3, 4, 5 nós chamamos, né? Ele teria aqui, ó, aqui valendo 3 centímetros, né? Aqui valendo 4 centímetros e aqui valendo 5. Todos os triângulos que forem múltiplos desses valores vão dar os mesmos senos e os mesmos ângulos. Então aqui, ó, 3, né? 3 vezes 5, 15. Aqui é 4, né? 4 vezes 5, 20. E aqui 5, né? 5 vezes 5, 25. Então todo triângulo que deriva de um triângulo 3, 4, 5 terão os mesmos valores, beleza?